E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Antônio Soares, professor Emerson Soares, professor de Sociologia aqui do Acadêmico News. E vou estar hoje com vocês numa conversa sobre questão racial. Ou seja, somos um país miscigenado, somos um país pluriétnico. Entretanto, apesar de reconhecermos nossa identidade plural, infelizmente, a herança de uma situação, de um período do nosso Brasil, ele ainda é muito recente. Então, ela traz muitas situações e muitas dificuldades. O que nós vamos falar hoje é de uma questão que nos afeta, que nos aflige, que nos atinge hoje de maneira direta. E o nosso tema de hoje, na disciplina de Sociologia, é questão racial. Algumas perguntas que nós precisamos nos fazer e que nós precisamos compreender, estão ligadas a entendermos, senhores, alguns conceitos que para nós parecem corretos. Porque para tratarmos de algumas questões centrais, para tratarmos de questão do racismo, precisamos entender a sua gênese e compreender também o que significa o conceito raça. Porque o que eu compreendo do ponto de vista do processo biológico e da compreensão, da nossa compreensão enquanto espécie, nós somos o gênero Homo, a espécie Homo sapiens sapiens. E já ou seja, a gente já tem no nome a sabedoria. Sabedoria, lembro aos senhores, que é o termo, não é o processo de conhecimento. Sabedoria é o que se faz com esse processo de conhecimento. São as ações que você produz com o processo de conhecimento que você tem. Então, o homem que sabe, sabe. Ou seja, o homem que consegue utilizar todos os seus conhecimentos para que possa vencer os obstáculos, quer sejam eles geográficos, quer sejam eles naturais. Mas essa questão, então, de raça, ela me chama a atenção porque durante o século XIX nós tivemos uma categorização. Então, tivemos um entendimento dentro do evolucionismo. Mas do evolucionismo, não do darwinismo, mas de uma corrente interpretativa do utilitarismo que chamamos de darwinismo social. Aonde as espécies, ou aonde o gênero Homo seria constituído por uma multiplicidade de raças. E aquelas mais aptas, aquelas mais preparadas, seriam as europeias, que tinham chegado ao estágio do desenvolvimento industrial. As demais, atrasadas, precisavam então ser salvas do seu atraso. A partir de então, começamos dentro dos séculos XIX e diante, um conceito que nós vamos chamar, com uma compreensão que nós vamos chamar de quê, senhores? Neocolonialismo, neoimperialismo. E diante desse conceito, ficou essa pecha, ficou essa coisa negativa para a gente de que temos raças diferentes. O Brasil vai passar por um processo chamado de positivismo, também ali por volta do século XIX, início do século XIX, onde nós começaremos, ou a sociedade vai começar a fazer um processo de mudança, de faxina étnica, começando ali a partir de 1820, 1830. Durante o período regencial, nós começamos um processo de ocupação de algumas regiões, então vai de 1830 a 1850, sul, ocupação do sul do país. A partir desse período, de 1850 a 1870, a questão da cafeicultura, com a substituição da mão de obra escrava, da mão de obra africana pela mão de obra europeia, italiana, germânica, ok? Vindo ali de outras regiões, nós também teremos a mão de obra que virá de outras regiões asiáticas. Esse conjunto de todos esses elementos traz o quê? Um sentido eugênico, que o objetivo é limpar o sangue do brasileiro. Como é que isso vai se resolver? Graças a algumas figuras. Ou seja, nós temos ali, dentro da geração de 30, um conjunto de sociólogos. E esses sociólogos começam a perceber, muito pelo contrário do que se dizia até a época, que essas questões raciais, que levavam à compreensão de uma desigualdade entre os grupos que nós temos dentro do Brasil,
não era a nossa fragilidade, muito pelo contrário, é a nossa fortaleza. E que somos uma única espécie, uma única raça e efetivamente compostos por 3 matizes ou por 3 matrizes étnicas: indígenas, matriz africana e matriz europeia. Sejam bem-vindos ao Brasil. Mas apesar do avanço do processo de compreensão dessa nossa pluralidade, desse nosso multiculturalismo, né? Dessa questão multiétnica, as marcas ainda ficaram. E aí a gente precisa discutir esse processo. Né? Quais os processos de resistências que os negros vêm tendo ao longo do tempo? Discutiremos e falaremos o que é racismo, o que fazer para atenuar a situação precária do negro na sociedade brasileira. E aí a gente discute a questão do feminismo, né, negro dentro do Brasil. Perfeito? Bom, galera do bem. Primeira questão que nós precisamos observar, né, é o seguinte: o termo raça foi criado, né, pela pseudociência do século XIX. Tá? Em 2016, a Scientific American repudiou o termo para humanos. Então, dentro do século XIX, nós vamos ter uma diferenciação dos grupos étnicos, entendendo que a diferenciação da nossa cor de pele, ela acabava por fazer o quê? Deixarmos ou nos deixar menos capazes para o processo civilizatório. Os nossos costumes, as nossas crenças, alguns aspectos culturais eram inferiores. O século XIX também vem pela questão da Europa do que a gente vai chamar de cultura erudita. E tudo aquilo que, então, está fora desse processo do erudito, né, do aspecto racional, ou seja, aquilo que nos identifica, o conjunto identitário de cultura popular, cantigas e todos os outros elementos, vai ser considerado como algo de segunda classe, ou de segunda categoria, ou de seres não civilizados. O objetivo, então, é fazer o quê, senhores? É fazer uma limpeza. Vamos tirar essa mancha, vamos tirar essa mácula. A partir desse termo, ou desse tempo, o termo ganhou conotações diferentes, né? Designando, então, grupos de um passado comum, designam um grupo social que possui anseios semelhantes, tá? Raças, ou seja, passado ancestral comum, que desejam algum ou têm algum objetivo, e que vai designar um conjunto de identidade social. Então, a raça acaba tornando-se esses 3 elementos ao longo do tempo. Mas o processo ele é extremamente resistente, porque não há uma aceitação das pessoas, tá? E assim nós observamos que o termo designa, o termo negro, designa os povos que tiveram um passado apagado e que foi trazido de modo forçado para sobreviver culturalmente. Dentro do nosso cenário, foi necessário criar e lançar mão de um conjunto de estratégias para que não perdessem, já que haviam sido desterrados, né? Porque para cá não vieram escravos, para cá vieram seres humanos, escravizados. A condição, né, que lhes foi imposta, que lhes foi impelida, né, dominou seus corpos, mas não dominou suas mentes. E ainda assim resistem de maneira cultural. Começam então a fazer uma organização de quilombos. Os quilombos começam a ganhar força e se organizar e se estruturar a partir do processo, pelo menos especificamente no Nordeste brasileiro, a partir da invasão holandesa. Dentro desse período da invasão holandesa, onde nós vamos ter um conflito, né, naquela região entre os grupos, né, ali entre os holandeses tentando a partir ali da região do Nordeste do país, e durante esse período a fiscalização, né, ou as pessoas em conflito contra os holandeses nesse processo de invasão, primeiro ali da Bahia e depois de Pernambuco, os negros vão aproveitar e vão fugir. Os quilombos então se fortalecem ali na região da Serra da Barriga, quilombo dos Palmares, então há um fortalecimento. Outro elemento, né, que se torna resistência, né, para essa dança é a questão da cultura ou da dança, da capoeira. O elemento de condensar culturas humanas, que a gente pode pegar e observar a questão do sincretismo religioso.
terreiros de candomblé, unem divindades de várias tribos, porque nós vamos ter ali uma multiplicidade de conjuntos religiosos monoteístas dentro dos territórios do continente africano. Então é uma grande confusão, nós não temos o politeísmo dentro de alguns elementos, nós temos a questão do monoteísmo, nós temos um panteão de divindades, mas dentro de uma característica monoteísta. Resignar as práticas em termos aceitáveis pela população cristã, vamos lembrar? A partir de, especificamente, se a gente pegar, por exemplo, a partir do período constitucional de 23, depois de 24, e as constituições são todas constituições cristãs, especificamente as constituições brasileiras. Elas vão determinar que sim, o Brasil é um Estado confessional, cristão. O processo de eleição, você precisa ser cristão. A liberdade de culto, desde que não seja mostrado, desde que não haja nenhuma referência externa para que se demonstre isso. Recorrer ao sincretismo religioso, recorrer a um processo de fusão para que você possa professar a sua religião e ser aceito pela sociedade. Olha só para você ver, ser aceito. Abafar a sua cultura, abafar a sua identidade, para que você seja aceito e possa viver dentro dessa sociedade. O que é racismo? Racismo, então, é a discriminação negativa em função da cor da pele. Ou seja, considerarei um indivíduo de características fenótipas, ou seja, tem uma cor da pele diferente, e, literalmente, colocarei que ele é um indivíduo de segunda classe. É bem isso. Eu tenho racismo estrutural, ou seja, qual foi o papel do negro no Brasil? Então isso é arraigado na cultura que qual o papel que ele ocupa? Motorista, faxineiro. Então, dentro da estrutura social, qual é o papel que cabe a ele? Na questão da televisão, ou seja, em todos os espaços que ele ocupa. São papéis, são locais onde você não vê postos de liderança, não vê postos de comando. Correto? Não vê nos espaços ditos elitizados. E essas práticas, exercido ali por órgão de governo, quando a gente fala essa questão dos exercícios por órgão de governo, é interessante a gente chamar um teórico aqui, que a gente vai falar, de Michel de Foucault, que a gente vai falar do biopoder. Dentro ali da característica que Foucault traz para a gente, essa questão do biopoder, aonde você tem o quê? Uma situação de que uma situação de que o Estado, e as forças policiais que atuam como Estado, de uma maneira, ela acaba sendo esse braço, onde se faz o quê? Uma caça seletiva, uma busca seletiva, uma violência seletiva a esses indivíduos em função da sua cor de pele. Professor, então quer dizer que o senhor está dizendo que o Estado brasileiro ele busca esses indivíduos? Não, ele pune esses indivíduos. Ele pune esses indivíduos que não tiveram acesso à educação, que não tiveram acesso a uma série de benesses da estrutura social, da estrutura governamental, segundo o que lhe garante a Constituição. A pobreza, o ciclo de pobreza, e ele acaba sendo a maioria de quê? A maioria das prisões, a maioria das pessoas condenadas, elas estarão dentro dessa característica. Perfeito? O silenciamento dessas pessoas, aonde não tem um lugar de fala, eu posso falar, assim, por exemplo, de preconceito, eu posso falar... Eu não posso, eu tenho que tomar muito cuidado, porque dentro da questão do preconceito, dentro da questão do racismo, eu posso falar de e sobre. Sobre é a percepção que eu tenho, de é quando sofro. Existe uma diferença entre você falar de alguma coisa ou sobre alguma coisa. Diz respeito a esse lugar de fala, looking, towering e o não reconhecimento de sua presença. É interessante que, dependendo do local onde você estiver, se a pessoa estiver ela passa despercebida, dependendo.
de onde você estiver. Você vai confundi-la com um serviçal. Tá? Então, há esse processo dentro da nossa sociedade. Ok? O que fazer, então, para atenuar esse papel, atenuar, né, a situação precária do negro na sociedade brasileira? São, então, senhores, ações afirmativas, né? O que é essa ação afirmativa ou discriminação positiva, né, como se colocou aqui na Grã-Bretanha? Discriminação positiva ou ação afirmativa criar condições, né, de isonomia. Né? Como assim, professor? Criar condições de isonomia? Eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu crio situações de isonomia, né, eu preciso de isonomia, eu igualo. Essas pessoas, elas não precisam somente ter condições iguais. Elas precisam ser tratadas com justiça. Então, a justiça é tratar os desiguais nas medidas de suas desigualdades para torná-los iguais. Tem uma imagem que representa muito bem essa situação. Imaginemos que nessa região, aqui nós tenhamos um pequeno muro, correto? 3 indivíduos desse lado de cá com 3 alturas diferentes. Meus desenhos estão ótimos. Esse aqui já consegue enxergar do outro lado. Esse aqui vai precisar de uma pequena caixinha para conseguir. E esse aqui vai precisar de 2 pequenas caixinhas. O que eu estou fazendo com cada um desses indivíduos? Justiça. Ou seja, eu estou tratando eles de maneira desigual para que eles possam ter acesso e quebrar esse ciclo de preconceito e de racismo. Se eu pego essas caixas e distribuo igualitariamente, cada um vai ficar com uma. Esse aqui ainda continua beneficiado. Tá? Por isso, então, que se coloca essa questão da discriminação positiva. Foram pensados para remediar a disparidades raciais, de gênero ou de qualquer minoria representativa que sofra com oportunidades desiguais, que existem em uma dada sociedade como resultado da opressão histórica que cada um desses grupos, né, quer sejam esses grupos minoritários, quer sejam de gênero, quer sejam raciais, tenham sofrido, ou seja, tenham sofrido durante um processo histórico. Né? O argumento histórico é fundamental no caso racial, pois este caso é muito diferente do caso das ações afirmativas elaboradas para equiparar injustiças ligadas às deficiências físicas ou genéticas. Então, você tem uma condição histórica, né, de quê, senhores? De opressão, de escravidão, de subjugação desse grupo ou desses grupos. Perfeito? No caso dos outros, nós temos um não olhar, mas nesse nós não enxergamos a sua presença. Temos uma subcategoria, temos um subgrupo. Políticas públicas representam, né, dentro dessa característica, a seguinte perspectiva, senhores. Apresenta um esforço de longo prazo para direcionar o curso do funcionamento de uma sociedade, uma vez que a política existente ela continua através de potenciais desafios e mudanças. Sua busca é estendida ou restringida, né, de acordo com as questões orçamentárias e legislativas, mas é importante notar que o Estatuto Universal do seu escopo, um exemplo de políticas públicas, né, seria o investimento de dinheiro aonde? Em escolas de educação, como escolas primárias, onde eu vou ter o quê? Um processo de correção dessas distorções, aonde, né, o respeito pela diversidade, o respeito pela pluralidade, ele deve acontecer. Respectum, segundo olhar. Ou seja, eu devo ter a capacidade, a maturidade de olhar o outro como igual. E não há diferença. Somos iguais. O caso da ONB, né? Aí dentro dessa questão do contexto das cotas, ainda assim, todo o resto pesa. Né? Vamos lá? Nós temos aqui até o período aqui de 2017. O que a gente tem? Quando então completa esses 15 anos. Vamos lá, de 2004 a 2018, né? Aqui eu tenho um total de 7.648 negros que ingressaram em curso de graduação na universidade pelo sistema de cotas, ok?
dos ingressantes pelas cotas, 3.442 concluíram a graduação nesse período. A sistema e a questão de cotas, ele é extremamente interessante porque ele é uma política de curto prazo. Precisamos, então, focar em políticas de médio e de longo prazo. Essa corrige uma distorção para que possa haver o ingresso dessas pessoas dentro do contexto da universidade, na qual a mesma universidade deve estar apta e preparada para recebê-los. Perfeito? E a longo prazo, professor, como é que nós resolvemos essa questão? Simples, políticas públicas de desenvolvimento educacional, cujo objetivo é fazer o quê? Uma sociedade plural, justa e equitativa, igualitária. Ok? 5. O que é feminismo negro? É um movimento de luta para entender e modificar a vida da mulher negra. É interessante você observar que o movimento feminista, ele começa entendendo as perspectivas da mulher branca, não da mulher negra. Mesmo a questão de gênero, não é observada a questão do gênero e também não é observada a questão da mulher negra dentro da questão de gênero. Assim sendo, a busca pelo reconhecimento de talento, ok? A pacificação da infância, onde você vai aceitar as pessoas, começar a enxergar as pessoas nos locais de destaque, começar a se entender, a entender a sua beleza, a entender a essência do seu ser como bela, valorização da beleza, Killing, a teoria da interseccionalidade, opressão se dá de forma conjunta, o Bill Box, o patriarcado como sistema de opressão feminina e masculina. Feminina porque não há uma observação das mulheres negras dentro da questão do feminismo. Masculinidade elabora padrões que violentam também homens. Ou seja, cria-se o racismo estrutural, cria-se conceitos de racismo conjuntural. Bora lá, galera? Vamos para as nossas questões? 2017. Na segunda metade do século XIX, a capoeira Paranauê... Tô dançando bem, né? Eu não vou na sua casa. Na segunda metade do século XIX, a capoeira era uma marca da tradição rebelde. Rebeldia. E eu acho engraçado esse termo rebeldia, onde rebelde é o quê? É ser resistência. É não se calar, é não se silenciar aquilo que está acontecendo. O que é uma população rebelde? Se você quer ser rebelde no sistema, você nasceu, eu costumo dizer isso para alguns alunos, você nasceu com algumas condições menos favorecidas, o que é ser rebelde? Pô, professor, ser rebelde é matar aula, ser rebelde é não ir para a escola. Não. Rebeldia, meu amigo, o sistema foi feito para, dentro desse contexto, para te afastar. E eu costumo dizer para os meninos, quando eu encontro, digo o seguinte, ser rebelde, meu irmão, é fazer o quê? É quebrar o sistema. Como é que a gente quebra o sistema? Estuda, supera. Ele foi feito para te barrar. O que você faz com ele? Meu irmão, para trás, meu nobre, nem para pegar impulso. É daqui para frente, eu tô indo. Isso é ser rebelde. É subverter a ordem estabelecida. Não se contentar com aquilo que está posto. Então, a tradição rebelde da população trabalhadora urbana na maior cidade do Império do Brasil, que reunia escravos livres brasileiros e imigrantes, jovens e adultos, negros e brancos. E o que mais os unia era pertencer aos porões da sociedade, e na última escala do piso social estavam os escravos africanos. De acordo com o texto, um fator que contribuiu para a construção da tradição mencionada foi A. Elitização dos ritos católicos, B. Desorganização da vida rural, C. Redução da desigualdade social, D. Mercantilização da cultura popular e E. Diversificação dos grupos participantes. Senhores, diversificação dos grupos participantes, Mercantilização. Mercantilização é o quê? Mercantil, venda, comércio, Elitização dos ritos católicos, de acordo com o texto, eu não tenho rito católico aqui. Desorganização da vida rural. Opa! Onde é que eu tenho o texto?
Redução da desigualdade racial? Redução da desigualdade racial, senhores? Nós temos aqui, ó, escravos. Isso não é redução da desigualdade, muito pelo contrário, nós ainda estamos dentro do contexto escravocrata. Estamos falando do que, senhores? Brasil Império. Bora para a próxima. Enem 2021. Tá percebendo uma coisa, né? O tema é reincidente no seu Enem, beleza? Entre as muitas batalhas, destaca-se aquela voltada para a desgregação do ônibus de Montgomery, Alabama. O estopim foi a prisão da costureira Rosa Parks, que se recusou a ceder seu assento a um homem branco. O boicote ao ônibus teve início em dezembro de 1955. A população negra preferia andar quilômetros a pé todos os dias a sofrer a humilhação nos transportes. Senhores, até aqui, I have a dream. Eu tenho um sonho. Tá? Até aqui, nós vamos ter uma busca de direitos civis, igualdade. Tá? Então, todos os direitos, a gente vai chamar até aqui, até 1955, esse aqui é um grande marco. Né? Eu vou pegar para essa questão do grande marco que ele é, porque até aqui a gente tem uma busca de quê? Direitos civis. Direitos, ou seja, igualdade de direitos. Beleza? Então, são movimentos sociais em busca de direitos civis. De 1955 a 1960, né, a partir daí, nós temos os novos movimentos sociais. Antes de todo esse processo, os antigos movimentos sociais. O que caracteriza esses dois conjuntos de movimentos sociais? Os antigos, senhores, igualdade de direitos. Os novos movimentos, né, efetivação desses direitos. Perfeito? Um busca o direito, conquista o direito. Ah, professor, conquistou o direito, tá tranquilo. Não, meu irmão. Conquistou o direito, precisa agora que esse direito seja executado. Tenha políticas que atendam e desenvolvam isso. É, meu irmão. Né? Ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, você só vai esperar a morte chegar. Então, cuida, seja rebelde. Ou seja, o tema do texto refere-se ao movimento social que, na longa duração da história norte-americana, exigia o quê, senhores? Exigia o quê? Concretização dos princípios socialistas, abolição do trabalho compulsório, proteção da militância política, legitimação do voto feminino. De novo. A letra E de novo. O que eu tenho aqui, senhores? Acabei de falar para vocês. Antes desse elemento, viu Rosa Parks, né? Viu dessegregação, viu o Martin Luther King, viu todos esses conceitos? Todos esses conceitos, eles vão estar ligados aqui a direitos, conquistas de direitos. Então, o que eu tenho aqui, senhores? Extensão dos direitos civis. Extensão a quem? Extensão à população negra. Beleza? Por quê? Eles... Olha, professor, o que ocorreu? Por que a Rosa Parks foi presa? Qual o motivo da prisão de Rosa Parks? Ela se recusou a ceder seu assento para um homem branco. Para um homem branco. Olha só para você ver. Compreenderam? Beleza, questãozinha mamão com açúcar, sutil para fazer. Questão número 3, 2020. Perceberam? A questão é recorrente. Em escala, o negro e o negro rentino, o mulato já é o pardo com um tal meio branco. Se a pele é um pouco mais clara, já passa a incorporar a comunidade branca. Né? A forma de racismo no Brasil decorre de uma situação que a mestiçagem não é punida, mas louvada. Com efeito, as uniões interraciais aqui nunca foram tidas como crime ou pecado. Tá? Nós surgimos efetivamente do cruzamento de uns poucos brancos com a multidão de mulheres índias e negras. Tá? Essa questão da miscigenação para os portugueses ela foi mais tranquila. Por quê, senhores? Isso é simples. Tá? Esse processo já vinha acontecendo dos portugueses ali dentro do continente africano, dos portugueses já tendo ocupado ilhas próximas ao continente africano. Então, esse processo de miscigenação biológica entre brancos e negros, dentro desse contexto aqui, já era natural para os portugueses. Então, aqui não vai se encontrar nenhum assombro ou nenhuma dificuldade. Beleza? Considerando o argumento apresentado, a discriminação no Brasil tem como origem o quê? Identidades regionais, segregação oficial, vínculos matrimoniais, traços fenótipos,
ou status ocupacional, senhores. Traços fenótipicos. Como assim, professor? Traços fenótipicos. É simples. Se você é mulato, você está quase branco. Como assim, professor? Não entendi. Bom, se você tem a pele mais clara, que não é o meu caso, tá? Eu costumo brincar com os meus alunos, professor, o senhor é moreno. Não, eu tenho ascendência negra. Tá? Eu sou uma pessoa com ascendência negra, com ascendência indígena. Tá? Tanto do lado paterno quanto do lado materno, as minhas duas tataravós são indígenas, ok? Todas as minhas, ou seja, a minha herança. Além disso, eu teria herança, salvo engano, portuguesa e também tem herança negra, ok? O meu avô materno é descendente de negros que vieram aqui para o Brasil. Então, eu tenho esse conjunto genético aí dessas três culturas, o que me orgulha muito, o que me orgulha muito. Então, eu sou um típico brasileiro, ok? Então, eu tenho meu pé em três mundos, no mundo indígena, no mundo negro e no mundo português, ok? Vamos lá. Então, é essa miscigenação fenótipa. Professor, mas a pele é mais clara? Bom, quando a pele for mais clara, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Você é latino, irmão. Não se preocupe, Não se preocupe. Lá você é apenas latino, Texto aqui de Darcy Ribeiro, salve grande. Questão número 4, 17, Enem 2017. Sou filho natural de uma negra africana livre da costa da Mina, Nagô de nação Nagô, de nome Luísa Maim, pagã que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa, de estatura, magra, bonita, e a cor era de um preto rentino e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos como a neve, era muito altiva, geniosa, insofrida. Dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa e mais de uma vez na Bahia foi presa com suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos que não tiveram efeito. No trecho das memórias de Luiz Gama, ressalta a importância dos, vamos lá, laços de solidariedade familiar, estratégia de resistência cultural, mecanismo de hierarquização tribal, instrumento de dominação religiosa, limites da concessão da alforreia. E a resposta é estratégias de resistência cultural. Não entendi, professor? Simples. Sou filho de uma negra africana livre, costa da Mina, nação Nagô, de nome Luísa Maim, pagã. Ela recusou o batismo, não ao cristianismo. Eu tenho o quê, senhoras e senhores? Resistência cultural. Quem sou eu? O Emerson Antônio Soares, filho de Alice Maria Oripe Soares e Antônio Joaquim Soares Filho. Descobri, estou buscando descobrir as minhas ascendências. Então, é a minha identidade, é quem eu sou, é o que me define. Sou professor. Não estou professor, sou professor. Sou professor e gosto de ser. Próxima questão, meus anjos de luz. Questão de número 5. A luta contra o racismo no Brasil tomou um rumo contrário ao imaginário nacional e ao consenso científico. Formado a partir dos anos de 1930, geração de 30. Por um lado, o Movimento Negro Unificado, assim como as demais organizações negras, priorizaram em sua luta a desmistificação do credo da democracia racial. Deixa eu só explicar para vocês o que é essa questão da democracia racial aqui, que senão vai ficar complicadinho para a gente, tá bom? Eu vou ter um camaradinha, chamado de Gilberto Freire. É isso mesmo, Casa Grande Senzala. E Gilberto Freire, ele fala de uma comparação sobre a democracia racial, mas deixa eu só pincelar um pouquinho sobre essa questão da democracia racial. Gilberto Freire, então, ele estudará nos Estados Unidos, e no período que ele estuda nos Estados Unidos, há que se compreender que nós estamos falando aqui, meus anjos, da geração de 1930. O que é isso? Simples.
Quando é que o I Have a Dream, né, do Martin Luther King, vai se dar, senhores? Somente a partir de 1955, meus jovens. Somente a partir de 1955. Copiou? Então, diante dessa perspectiva, o que eu preciso observar? Gilberto Freire, então, quando vai estar nesses locais, como é que a galera fazia lá? Elas enforcavam negros e os queimavam. Percebeu? Lá eu não tenho essa miscigenação. Então há um distanciamento, há uma barreira, há uma segregação étnica, há uma separação física. Beleza? E aqui no Brasil, nós, né, ele percebe, faz seus estudos, e ele percebe que essa separação física ela é mais atenuada devido à proximidade. Então ele insurge com o conceito de democracia racial. Não só podemos lembrar, não estou defendendo, só estou explicando o conceito, tá? Ele fala que, então, no Brasil existe uma democracia racial. Claro que ele não leva em consideração alguns aspectos, né? Muitos aspectos. Né? A democracia racial não há igualdade, não é um processo democrático, mesmo porque eu estou entre senhor e escravo, isso não é democracia. Mas há uma menor, né, como dizer, escandalizada, tá? Processo de separação. Por quê? Aqui nós temos um processo de miscigenação. E aí tá, né, uma das grandes genialidades dele, né, que ele vai falar que a identidade brasileira ela não é europeia, ela é beleza? Então é importante citar isso. Negado o caráter cordial das relações raciais, ou seja, caráter cordial dessas relações sociais, onde foram relações consensuais, não foi. Afirmado que o Brasil, o racismo, está entranhado nas relações sociais. O movimento aprofundou-se, por outro lado, sua política de construção de uma identidade racional, chamando negros todos aqueles com alguma ascendência africana e não apenas pretos. Somos negros, né? A estratégia utilizada por esse movimento tinha como objetivo colocar o quê? Vamos lá? Eliminar o privilégio de classe, alterar injustiças econômicas, combater a discriminação étnica, identificar preconceitos religiosos e reduzir as desigualdades culturais. Combater discriminações étnicas. Lembra, gente, há um processo de atenuação. Quanto mais alvo está perto, para criar-se, quanto mais aquela questão de não ter a pele da cor negra, há uma percepção de que é o quê? Não houve escravidão. Beleza? Vamos lá, galera. Questão de número 5, bora para a questão de número 6. Flor da Negritude, 2016. Nascido numa casa antiga, pequena, com um grande quintal arborizado, localizado no subúrbio de Lins de Vasconcelos, a Renascença Clube foi fundada por 29 sócios, todos negros. Buscava-se instaurar, por meio da Renascença, um campo de relações em que os filhos de famílias negras bem-sucedidas pudessem encontrar pessoas consideradas no mesmo nível social e cultural, para fins de amizade ou casamento. Os homens usavam trajes obrigatoriamente formais, flores na lapela, às vezes de sumer ou de fraque. As mulheres se vestiam com muita seda, cetins e rendas, não esquecendo as luvas e o chapéu. No início de 1950, a Fundação Renascença Clube, com espaço de convivência, demonstra Vamos lá? A inexperiência associativa que levou a elite negra a imitar os clubes dos brancos, o isolamento da comunidade destacada que ignorava a democracia racial brasileira. C. O interesse de um grupo de negros na afirmativa social para livrar-se do preconceito. D. A existência de uma elite negra, né, imune ao preconceito pela posição social que ocupava. A criação de um racismo invertido que impedia a presença de pessoas brancas, né, nesses clubes. E a alternativa é certa, alternativa C. Né? Interesse de um grupo de negros na afirmativa social para livrar-se do preconceito, né? Buscando, então, seu espaço, buscando, então, construir as suas identidades, buscando, então, ser aceitos dentro dessa estrutura social. Questão de número 7, né? Professor, mas tem tanta questão racial? Senhores, muita. Questão racial, trabalho, feminismo, movimentos sociais, então, e cultura. Cai pra caramba, viu, gente? Cai pra caramba. Ficou com dúvida, né, sobre esses temas? Bora, vem cá pro Acadêmico. A gente está aqui esperando vocês. A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação
de direitos no que diz respeito à educação passou a ser particularmente apoiada pela promulgação da Lei 10.639 de 2003, né? Que alterou a Lei 9.394 de 1996. O que estabeleceu? O ensino de história e cultura afro-brasileiras, né, e africanas. Claro, eu preciso compreender de onde eu vim. Tá? Se grande parte da população ela vem da África, eu preciso compreender, tá? Quais são os elementos, né, ali desse continente, a região do conhecimento, né, a região dos grandes filósofos. Peraí, professor, o senhor está falando da Grécia? Não, senhores. Os grandes filósofos gregos, tá, começam seus processos de aprendizado aonde? Numa das civilizações mais antigas do mundo, numa das regiões mais antigas do mundo, Kemet. Sejam bem-vindos ao Egito. É isso aí, meus senhores. É isso aí, tá? Cidades ali como Benin, cidades do conhecimento, cidades onde o conhecimento é pelo próprio conhecimento, é magnífico. Cidade das mais antigas, né? Universidades que nós temos são universidades africanas, ok? Lembrando que algumas dessas regiões, ela não vai passar pelo processo de não ter escrita, né? Alguns desses continentes terão a escrita preservada ao longo de muitos e muitos séculos, ok? Lembrando que um processo quase que obrigatório, né, ou seja, um processo de leitura, né, entre os muçulmanos, tá, para poder ler o livro sagrado. Então vamos lá. A alteração legal no Brasil contemporâneo descrita no texto é resultado de um processo de aumento da renda nacional, mobilização do movimento negro, melhoria da infraestrutura escolar, ampliação das disciplinas obrigatórias e politização da universidade, senhores. Mobilização do movimento negro, né? Reconhecimento identitário. Só isso. Ou seja, busca por entender e aprender, né, o que nós temos dentro da nossa sociedade. Questão de 2014. Quem acompanhasse os debates das câmaras dos deputados de 1884, poderia ouvir a leitura de uma moção de fazendeiros do Rio de Janeiro. Ninguém no Brasil sustenta a escravidão pela escravidão, mas não há um só brasileiro que não se oponha aos perigos da desorganização do atual sistema de trabalhos. Livres e negros, as cidades seriam invadidas por turbas ignaras, né? Gente refratária ao trabalho e ávida de ociosidade. A produção seria destruída e a segurança das famílias estaria ameaçada. Veio a abolição, o apocalipse ficou para depois e o Brasil melhorou. Ou será que alguém ainda tem dúvida? Passado 10 anos, no início do debate em torno das ações afirmativas de recurso às cotas para facilitar o acesso de negros às universidades públicas brasileiras, felizmente é possível conferir a consistência dos argumentos apresentados contra a iniciativa. De saída, veio a advertência de que as cotas exacerbariam a questão racial. Essa ameaça vai completar 18 anos e não se registram casos significativos de exacerbação. Senhores, cotas também tem para todos os lados, senhores. Ah? O argumento elaborado pelo autor que as censuras das cotas raciais são A. politicamente ignoradas, B. socialmente justificadas, C. culturalmente qualificadas, historicamente equivocadas, senhores. Aqui tá na cara, tá tranquilo. Bom, professor, o que a gente tem a observar aqui? É simples, meus nobres. Questão racial, leitura e interpretação, análises, processo de avanço, de integração dos grupos multiétnicos, compreensão de que nós somos todos uma mesma nação. Eu agradeço vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!